Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a revista de março de 1868, que contém 7 artigos sempre especiais, artigos que sempre revelam a seriedade, a grandeza e a pedagogia incomparável da missão, da tarefa do nosso nobre codificador. Muito feliz ficamos por poder compartilhar com vocês essas abençoadas lições que estão na Revista Espírita. Hoje, março de 1868, são 7 artigos e Kardec começa aqui reportando-se ao artigo do mês anterior, de fevereiro de 1868, quando pudemos ali estudar Instruções dos Espíritos, os Messias do Espiritismo. Foi um artigo que rendeu muitos comentários da nossa parte, porque foram 13 comunicações bastante instrutivas, profundas, que traziam revelações importantes para este movimento de regeneração da humanidade que o Espiritismo inaugurou. E aqui o primeiro artigo é justamente comentários sobre os Messias do Espiritismo, porque Kardec mencionou que pela importância, pela quantidade de comunicações, pelos assuntos tratados, surgiram muitas indagações sobre o artigo da revista anterior. E aí Kardec aqui praticamente divide em 4 pontos que ele vai tratar, e num primeiro momento ele vai tratar da questão porque uma das comunicações falava que era importante guardar segredo até nova ordem, porque as datas das comunicações variavam, algumas eram mais antigas do que outras, repetindo que no total eram 13, e foram comunicações que foram ditadas por grupos e localidades, em localidades diferentes, atendendo ao que Kardec menciona, a universalidade dos ensinos. E aí as pessoas perguntaram, mas se foi numa das comunicações recomendado que se guardasse segredo, qual foi o motivo que levou Kardec a dar publicidade às comunicações? E aí o próprio Kardec diz que quando o ensino vai se generalizando sobre determinado assunto, e isso aconteceu, conforme nós vimos ali, até pela quantidade de comunicações, é um indicativo, um indício de que chegou o momento do tópico, da questão vir à tona. Diz aqui Kardec, chegou ao seu tempo. E ele diz que também o próprio Kardec utilizou desse bom senso, desta avaliação, e entendeu que a utilidade, a importância daquela temática ou daqueles temas se fazia imprescindível. E ele comenta até porque a vinda de um ou vários Messias era mais ou menos geral. Então vejamos que vem ali uma comunicação mais antiga, a primeira talvez, falando que neste momento guarde segredo, mas logo mais uma segunda, passado um tempo a terceira, a quarta, a quinta, e isso se generaliza. Como diz o próprio Kardec, o bom senso diz que os próprios benfeitores espirituais que cuidavam das rédeas diretivas do planeta, que administravam, geriam e acompanhavam de perto a chegada da doutrina espírita à Terra, entenderam que era o momento de se aprofundar naquele assunto, que envolve, como vimos na revista anterior, transição planetária, a vinda de espíritos crísticos, ou esses messias enviados, como disse uma das comunicações, da mesma escola do Cristo, espíritos que pensam igual, que comungam deste padrão intelecto moral.
a vinda também de espíritos superiores que são abaixo dos Messias, mas que também vêm com missões importantes neste momento de regeneração da Terra. E espíritos que lá chamou de marcados, que são espíritos, digamos, acima da média, espíritos elevados, mas que não são propriamente superiores, conforme a classificação espírita, ou puros messias, crísticos, são espíritos que vêm com uma missão mais localizada, menor se comparada com as demais, mas que ainda podem falir, e Kardec vai tratar desse assunto. Então, sem dúvida alguma, ficamos a imaginar, para os leitores da Revista Espírita, para aqueles iniciantes da doutrina e mesmo simpatizantes, ao ler estas comunicações, o quanto aquilo palpitou, o quanto aquilo instigou questões importantes. E Kardec, portanto, se viu no dever de tratar dessas questões. E ele próprio diz que esta vinda de um ou mais Messias era uma crença de forma geral. E aí um segundo ponto que foi questionado, mas os Messias do Espiritismo, mas qual a razão deles virem após o surgimento da doutrina espírita? Nesse sentido, o seu papel não seria apenas secundário? E Kardec dá uma resposta aqui extraordinária. Ele diz que a revelação espírita deveria realizar-se em condições diferentes de suas antecessoras, porque as condições da humanidade não são as mesmas. O espiritismo não estava centrado no indivíduo coletivo, veio através dos espíritos que se manifestavam em todos os cantos do mundo. E mesmo esses espíritos, vamos chamar aqui agora mais genericamente missionários, mesmo que eles viessem após o surgimento e a instalação da doutrina espírita, não significa que eles não estivessem trabalhando em prol do espiritismo no mundo espiritual. E é claro que isto acontece. Nós não podemos imaginar que espíritos dessa magnitude, com esse grau de compromisso, ficassem ociosos, passivos no mundo espiritual e somente quando reencarnassem, executassem as suas tarefas, os seus compromissos, as suas missões. Podemos aqui dar um exemplo neste momento. Nós ficamos a imaginar o que está fazendo o Dr. Bezerra de Menezes no mundo espiritual. Vemos que ele se comunica com alguma periodicidade através do médium Divaldo Pereira Franco, pela psicofonia, então é bem provável que não esteja reencarnado. Nós vamos imaginar o Dr. Bezerra de que forma no mundo espiritual? Trabalhando em prol do bem, em prol da doutrina, trabalhando ativamente por este movimento de regeneração do educandário terrestre, como consta de muitas de suas mensagens. Se ele reencarnar logo mais, um espírito como o Dr. Bezerra, um espírito superior, e vir assumir uma missão específica aqui na Terra, mas ele já estava trabalhando como espírito superior no mundo espiritual. Os Messias, os espíritos crísticos, já estavam trabalhando no mundo espiritual com essa magnitude, com esta amplitude de compromisso e de tarefa, por conta, quanto mais evoluído o espírito, maior é a sua tarefa, maior a sua ação em prol da regeneração do planeta. Ficamos a imaginar o próprio Allan Kardec, neste momento, no mundo espiritual, que estaria fazendo como um espírito superior, trabalhando em prol da implantação do bem na Terra, a disseminação do pensamento espírita, trabalhando em prol da melhoria do planeta. Enfim, estas grandes almas trabalham numa amplitude de tarefa que muitas vezes temos até dificuldade de entender o seu grau de amplitude e de comprometimento. Então Kardec fala o fato de terem vindo, que viriam após a instalação da doutrina, em momento algum diminui a importância do seu trabalho.
Aliás, o próprio Kardec fala e estudou na Revista Espírita os períodos do Espiritismo. Então, haveria períodos, e ao quarto período, o período da renovação social, onde essas almas também viriam com tarefas muito importantes. Períodos em que haveria, passado aquele período de curiosidade, haveria o período de amplitude, de ampliação do ideal espírita, da sua disseminação e da sua divulgação, o que veremos de fato aconteceu e muito no século XX. Então vejo que Kardec fala que em nada desqualifica o fato desses messias do Espiritismo terem vindo após o surgimento da doutrina espírita. E repito, para nós não importa falar se este ou aquela alma que executou nobremente uma missão aqui na Terra, se era um Messias, se era um espírito superior ou se era um espírito marcado, dentro daquela tríplice divisão que nós vimos numa das comunicações do mês anterior. Para nós, às vezes, é muito difícil fazer esta distinção, né? Então, são espíritos que maiores, né, assumiram compromissos com essa transformação da Terra. E então Kardec diz que eles viriam, diz assim: primeiro é preciso elaborar os princípios, ou se quiser confeccionar o instrumento, depois limpar o terreno dos obstáculos e lançar as primeiras camadas. Que fariam esses espíritos na Terra durante o trabalho, de certo modo material de limpeza? Sua vida se gastaria nessa luta. Assim virão mais utilmente quando a obra estiver elaborada e o terreno preparado. A eles então incumbirá pôr a última demão no edifício e consolidar. Então, muito bonita esta abordagem, né? E outro ponto que Kardec trata aqui, se em virtude desse anúncio dos Messias do Espiritismo, muitas almas ambiciosas não tentariam se apresentar como esses Messias, né? E Kardec fala, mas não haverá falsos cristos e falsos profetas? Ele até cita aqui o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E sabemos, diz Kardec, que uma das qualidades marcantes em almas dessa magnitude espiritual é a legítima humildade. Então eles nunca se colocam na condição de missionários, de espíritos superiores, se colocam na condição de pessoas comuns, mas que nós sabemos que estão realizando o extraordinário, né? Às vezes o holofote se dirige a eles não pela pessoa, mas pela amplitude da tarefa, pelo bem que realizam, pela tarefa de Consolo Chico, né? Não era o desejo dele que ganhasse aquela projeção nacional e internacional, mas o bem que ele fazia, suas cartas consoladoras, tocam os corações de almas aflitas, sedentas por um mundo melhor. Então é natural. Mas os holofotes, para eles dirigidos, não estimula neles o orgulho, já superado por essas almas, já de muitas reencarnações, né? E a gente sabe que reconhece-se a árvore pelo fruto. Então basta analisar os frutos que estes pretensos Cristos ou Messias estão realizando para a gente poder avaliar. E a palavra Messias, ele diz que é usado na sua acepção literal, de mensageiro, de enviado, né? Assim, para o Espiritismo, todo espírito encarnado para cumprir uma missão especial junto à humanidade, uma missão especial, é um Messias, um enviado, na acepção geral da palavra. Entretanto, com a diferença, entretanto, que o vocábulo Messias implica mais particularmente a ideia de uma missão direta da divindade e, por isto, a da superioridade do espírito e da importância da sua missão. Então, há espíritos que não se limitam à cidade, ao local onde moram. Você percebe que a sua missão ganha uma amplitude nacional, às vezes internacional, e se percebe que estamos diante de grandes Messias. De onde se segue que há uma distinção a fazer
entre os messias propriamente ditos e os espíritos simples missionários. O que os distingue é que para um a missão ainda é uma prova, porque podem falir, ao passo que para os outros é um atributo de sua superioridade. Então vemos na literatura espírita almas que assumiram missões menores, às vezes até na área da mediunidade, por exemplo, e vieram, e o orgulho não superado ainda, não vigiado, não cuidado, os fez sucumbir. Então poderiam falir, e muitos, infelizmente, faliram. Então ele diz assim, a missão ainda é uma prova, porque podem falir. Olha que interessante esta abordagem de Kardec, né? Então, diante da tarefa que assumem, tem mais características de prova, porque ainda podem falir. Não há nenhum sinal extraordinário, nascerão, viverão e morrerão, muitas vezes como homens comuns. Nada, pois, o assinalará à atenção pública, senão a grandeza de suas obras, a sublimidade de suas virtudes, e a parte ativa e fecunda que tomarão na fundação da nova ordem de coisas, né? Tais serão os messias do Espiritismo. Quantos serão? Diz Kardec, 1, 2, 3, 4, pouco importa quantos serão desses grandes messias, né? Só Deus sabe o que é necessário, mas o que é indubitável é que ao lado dos messias propriamente ditos, espíritos da escola do Cristo, que sempre vem com essas missões maiores, haverá espíritos superiores em número ilimitado. Havê-lo-ás na ciência, nas artes, na literatura, na política, nos chefes de Estado, né? Mas com essa multidão de missionários de todas as classes, como distinguir os messias? Aí diz Kardec, que importa se os distinguem ou não? Eles não vêm à Terra para aí se fazer adorar, nem para receber homenagem aos homens. E aí Kardec finaliza, sobretudo o 20º século, que verá florescer em grandes apóstolos do Espiritismo e que poderá ser chamado o século dos Messias. Então é muito difícil para nós aquilatar se é um Messias propriamente dito, se é um espírito superior, mas isso não importa. O fato é que neste momento de transição planetária, a gente citou até a obra do Divaldo com este nome e citamos novamente, lá fala que viriam espíritos de Alcíone, missionários da própria história da Terra, reencarnando massivamente neste mundo. E estariam nesses setores que Kardec menciona, nas ciências, nas artes, na literatura, na política, chefes de Estado. Vimos alguns chefes de Estado trabalhando pela paz mundial, trabalhando pela paz entre alguns povos, facilitando o diálogo, proximidade, diplomacia. Então a gente nota ali a presença de uma alma com tarefas muito bem definidas neste campo da paz e da diplomacia e do respeito entre as nações. Nas ciências que fazem grandes descobertas para o bem da humanidade. Mas vamos citar o século XX, é interessante, né? Dentro desses períodos, o terreno teria que estar preparado para eles virem num segundo momento, e é verdade. Aquele primeiro momento da doutrina era um momento de estabelecer os princípios, a chegada da doutrina espírita à Terra, a codificação dos seus conceitos e tudo mais, né? Ali temos a codificação de Kardec como sendo para nós a maior inspiração para o estudo espírita, mas depois vimos, especialmente no século XX, surgir realmente, para este outro momento da doutrina, a disseminação, a popularização dos seus ideais através de grandes missionários que ganhavam a simpatia de muitas pessoas, não só pelo comprometimento com a doutrina, mas em especial pelo comprometimento com o bem, angariando, repito, essas simpatias e dando, por consequência, publicidade à doutrina espírita, muitas vezes até colaborando para quebrar aquela perseguição, aquela antipatia que alguns tinham pela doutrina espírita. Então, quando te fala, primeiro que viriam esses messias também gerais, que trabalhariam para o bem. A gente viu no século XX
Alguns até acabaram reencarnando no século XIX, mas eclodiram, né, no século XX. Nós vimos Gandhi, Mandela, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi. Então vejam estas grandes almas, né, trazendo lições maravilhosas para a Terra, e tantas outras. Aqui citamos alguns só. No Messias do Espiritismo, Francisco Cândido Xavier, realmente aqui no Brasil ele foi responsável por dar essa publicidade, popularizar o pensamento espírita, aumentando o número de simpatizantes pelo ideal espírita, suas cartas consoladoras, né, as suas obras, mais de 400 obras que vieram enriquecer e ampliar o pensamento espírita, né. Divaldo Pereira Franco, né, que enquanto gravo este vídeo, né, nós estamos no mês de maio de 2023, acabou de completar 96 anos de vida, mais de 75 anos de dedicação ao Espiritismo, a obra Mansão do Caminho, Ivone do Amaral Pereira, né, temos aí Raul Teixeira, isso os médiuns assim, mais ostensivos que lembramos, né? Há outros, mas quantos colaboraram? Eurípides Barçanufo, embora nasceu no século XIX, mas desencarnou em 1918, vamos falar dele um pouco mais à frente. Herculano Pires, tiveram esses grandes pioneiros da doutrina espírita aí no século XX, Carbar Schutel, enfim, são esses messias do espiritismo, né? Aqui messias no sentido geral, que vieram com tarefas específicas para o crescimento do espiritismo, né? Então veja que interessante, porque Kardec falava que já estava previsto para este século XX. Cessou ali? Não, claro, estamos no século XXI e muitas almas reencarnando agora massivamente, porque os tempos são chegados. Chegou o momento definitivo da transição do planeta. E conforme nós comentamos, vindo aí um grande Messias, conforme a obra Perturbações Espirituais de Divaldo, quando fala da vinda, logo mais, sem uma data exata, de São Francisco de Assis. E sim, uma alma da escola crística, se assim nós podemos nos expressar. Então, há todo este movimento, esta organização que procede em última instância de Deus, né? E a nós que temos acesso a essa informação, renovar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso propósito no bem, entendendo este momento especial da Terra e nos colocarmos, como mencionamos isso quando refletimos sobre a revista de fevereiro, sermos colaboradores, coadjuvantes neste momento de melhoria do planeta, facilitando, colaborando para a tarefa desses messias propriamente dito, ou dos espíritos superiores que reencarnam neste momento. Agora também um artigo muito interessante, chamado Correspondência Inédita de Lavater, com a Imperatriz Maria da Rússia, né? Maria Feodorovna, foi casada com o imperador, né, Paulo I, né? Paulo da Rússia. E é interessante que Kardec vai trazer, que chegou ao seu conhecimento através de espíritas de São Petersburgo, porque eles lá em 1858 foram uma determinada biblioteca descobriu essas cartas que estavam lá praticamente escondidas e foram publicadas nessa data em 1858, né? E chegou ao conhecimento de Kardec, foram 6 cartas de Johann Caspar Lavater, que foi uma alma que merece um destaque, né? Ele foi poeta, filósofo, pastor, tido como o fundador da fisiognomonia, né, que era conhecer o caráter das pessoas através dos traços da fisionomia. Hoje, uma teoria praticamente ultrapassada, né? E por que falar desse espírito? Kardec vai divulgar, aqui em março, nós vamos ver 2 cartas
Depois, em abril, ele publica 3. Em maio, a última carta. À medida que nós fomos estudando as revistas, nós vamos mencionando. Mas aqui já é importante deixar claro, foram 6 cartas. E cartas que tinham qual tema central? A vida após a morte. Antes do Espiritismo. Porque as cartas são datadas de 1798. E é interessante que antes de entrar nessas cartas, que estão aqui na revista de março de 68, é importante nós que destacarmos, à luz da literatura espírita, a importância desse espírito. Por quê? Porque na obra Tormentos da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda, é uma obra que vai falar da construção de um hospital no mundo espiritual, chamado Hospital Esperança, por um espírito nobre, Eurípides Barçanufo, que identificando que muitos espíritas, apesar do conhecimento espírita estarem voltando em situação de sofrimento, de penúria, de infelicidade no mundo espiritual, resolveu construir esse hospital para acolher esses espíritos que estavam desencarnando mal. E no capítulo da obra chamada Tarefas Relevantes, é revelado que Johann, que Eurípides Barçanufo havia sido lavater. Então aqui é citado inclusive essa tarefa dele com a fisiognomonia, embora aqui haja até uma ressalva dizendo que o estudo do perispírito muitas vezes nos faz entender que em casos muito pontuais, assim, às vezes como o perispírito imprime no corpo físico as suas questões evolutivas, muitas vezes nada impede que um espírito muito primitivo de alguma forma imprima na face, na fisiognomia, e revele alguma característica moral inferior, o que é difícil de se identificar, mas aqui é comentado que haveria inclusive essa possibilidade. Mas de qualquer forma, hoje é uma doutrina, conforme dissemos, superada, que Lombroso também na parte do direito criminal, estudando os criminosos, levou adiante, mas também hoje é superado. Mas ele fala aqui, então, associando a este espírito, e diz ainda que Eurípides Barçanufo, o abnegado servidor de Jesus, que abraçara o martírio nos primórdios do cristianismo nas Gálias lugdunenses, veja só, então, uma alma que já vem comprometida com o Cristo desde o cristianismo primitivo. São almas raras, são almas nobres, são almas que realmente se caracterizam, são almas que estão ali no mesmo padrão de escola de pensamento do Cristo. Sabemos que Eurípides, segundo numa determinada palestra, o nosso companheiro Divaldo fala, foi na obra Ave Cristo, Rufo, aquele escravo, que era escravo na casa de Quinto Varro, na casa do filho de Quinto Varro, acho que, se não me falha a memória, Tassiano, e depois que descoberto que há uma perseguição aos cristãos, ali no ano 200 e pouco, depois do Cristo, e os escravos eram chamados a abjurar, negar Jesus. E ele estava diante da esposa, eu acho que se não me falha a memória, de 2 filhas, e se ele não negasse, a sua família seria vendida como escravo. Então, olha a situação de pressão para negar Jesus. E Rufo se mantém fiel. Ele não nega Jesus, elogia Jesus, fala que Jesus era a sua razão de viver. E ele então amarrado a um cavalo selvagem, que o arrasta e o despedaça, gerando a sua desencarnação. E sua mulher e suas filhas são vendidas para um mercador de escravo, que, segundo a obra Ave Cristo de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, revela que esse mercador de escravos era simpatizante do cristianismo e sussurra no ouvido de Rufo antes dele desencarnar: fique em paz, sou cristão.
seus familiares estarão bem comigo. Então, faz com que naquele momento final ele tivesse um alento, e desencarnasse. Então vejamos Rufo, Lavater e Eurípides Barçanufo, até onde temos essas notícias, né? Certamente consta aqui que houve outras reencarnações, mas vemos a magnitude desse espírito. Então, mesmo antes da vinda do espiritismo, esse espírito já tinha um pensamento elevado. E ele vai trocar correspondências, portanto, com a imperatriz Maria, cuidando desse assunto, a vida após a morte. E é interessante o quanto ele traz um pensamento elevado para determinados pontos. Pontos que seriam somente mais esclarecidos após a vinda do Espiritismo. E aqui, claro que são duas cartas publicadas nessa revista de março de 68, e não dá para nós entrarmos em todos os pontos, mas alguns pontos, né? Primeiro que na primeira carta, ele começa: muito venerada Maria da Rússia, né? Desejais conhecer alguma das minhas ideias sobre o estado das almas após a morte. E ele fala: esse assunto é tão necessário saber para nos encorajar, nos tranquilizar e nos fazer refletir. De fato, esta consciência da imortalidade da alma vai gerar este encorajamento, este bom ânimo para nós enfrentarmos os desafios existenciais, as provas, as expiações que sabemos ainda necessárias para o nosso progresso espiritual. E ao compreender a respeito da imortalidade da alma, sabemos, portanto, que a vida na matéria é transitória, de forma que todo sofrimento tem data de validade, né? Não será eterno. De forma que isso nos encoraja a sabermos que as lutas da Terra são transitórias, que ela tem um propósito educativo, espiritual, e moral. É nos tranquilizar, porque nos dá esta fé na vida futura, que tudo passa, né? Nos tranquiliza, inclusive, uma das maiores dramas vivenciados pela criatura humana ainda é o luto, a desencarnação de um ente querido. E com esta consciência da imortalidade, nós teremos mais tranquilidade, mais serenidade, compreendendo esta vida futura, cientes de que haverá o reencontro, que essa separação é provisória, e nos faz refletir. Sim, não adianta crer por crer na consciência da imortalidade, nós temos que agir como almas imortais, sabendo que os valores da terra são perecíveis, que nós devemos buscar os valores imperecíveis, que Jesus já havia dito: aquele que os ladrões não podem roubar, a traça e a ferrugem não podem consumir, os valores morais. Então é necessário, diz Lavater, fazer esta reflexão profunda em torno desse tema. E ele diz assim algo interessante, né? Claro que algumas coisas ele lança de forma genérica e muitas vezes faltava-lhe alguma noção dos detalhes, né, que o Espiritismo somente viria trazer depois. Ele diz assim: penso que o mundo invisível, o material, deve desaparecer para a alma separada de seu corpo, assim como lhe escapa durante o sono, né? Então ocorre desaparecer no sentido de desligar-se mais diretamente deste mundo físico, porque o espírito volta à erraticidade e passa a viver a vida no mundo espiritual. Mas sabemos que agora, à luz do estudo espírita mais profundo, mesmo conscientes da imortalidade da alma, das dimensões física e material, sabemos que há espíritos que, pelo estilo de vida, pelo apego material, pelo apego afetivo, pela profunda ignorância em termos de espiritualidade, às vezes desencarnam, mas não se desligam dos interesses da Terra. Alguns mais por ignorância, né, e por apego do que por maldade. Os mais ignorantes e mais apego costumam ficar nas regiões umbralinas. Os mais maldosos acabam ficando nas regiões abismais, trevosas, né, que são ambas, umbral e treva, regiões inferiores, né?
mas nem todas as almas conseguem fazer esse desligamento tranquilo e essa desconexão mais rápida, ou essa desconexão da dimensão material, né? E mesmo as que fazem, porque já são mais espiritualizadas, veremos, trazem o perispírito mais sutil, mesmo assim não se desligam, não desaparecem para as coisas da Terra, ainda que essas almas consigam ir às colônias espirituais, às regiões intermediárias, ou algumas superiores, como vimos, almas que são messias ou superiores, às vezes vão às regiões superiores, elevadas do mundo espiritual, acabam se envolvendo em tarefas do bem e voltam à Terra para atender almas em sofrimento, encarnadas e desencarnadas, entes queridos que ficaram, não se apegam, não ficam aprisionadas, né? Mas elas simplesmente não se desligam totalmente das questões da Terra, mas continuam atuando, trabalhando, porque, como disse Jesus, ele trabalha e o Pai também trabalha. Então, para nós da doutrina espírita não existe esta beatitude eterna, esta passividade ao lado do Pai e com estado de contemplação tão somente. Mas essas almas que vão aprendendo a amar estão sempre vibrando nessa dimensão da tarefa e do trabalho incessantes no campo do bem. E muitos desses trabalhos envolvem as regiões aqui, as regiões espirituais ligadas ainda à Terra, né, onde há muito sofrimento, né? Repetimos, as regiões umbralinas e trevosas, né? E Lavater já vai falar do perispírito, né? Ela for provida de um corpo espiritual que teria retirado do seu corpo material. O novo corpo lhe dará indispensavelmente uma percepção muito diversa das coisas, né? E aí ele vai falar, existindo na Terra, a alma aperfeiçoa ela própria as qualidades espirituais do veículo no qual continuará a existir após a morte do seu corpo material. Veículo, o perispírito. Veja que Lavater já está adentrando num assunto complexo, mas já trazendo noções verídicas desse corpo espiritual, que a alma vai já, à medida que se aperfeiçoa, que progride espiritualmente, ela já vai burilando, aperfeiçoando, tornando mais sutil esse perispírito, né, que será o seu veículo, ainda que para os padrões da Terra, o seu veículo de manifestação na dimensão espiritual, né, porque nós somos, enquanto encarnados, corpo, perispírito e espírito. Ao desencarnar, deixamos o corpo físico, mas continuamos com este corpo espiritual e o espírito. E este corpo espiritual reflete a nossa evolução. Como diz aqui Lavater, né? Reflete a nossa evolução. De forma que após a morte, diz ele a Maria, a imperatriz, que o homem colhe o que semeou, né? Ou Jesus já havia nos dito, né? A cada um será dado segundo suas ações. Então é meritocracia, não há privilégio. E é interessante que Lavater aqui vai entrar até em pontos falando inclusive da gravidade, coisas que somente mais recentemente por Filomeno de Miranda, e se não me falha a memória, André Luiz também falava disso, que o perispírito sofre esta ação da gravidade, diz Lavater, seu próprio peso interior, como obedecendo à lei da gravitação, a atrairá para abismos sem fundo. Abismo sem fundo, a quem entenda-se regiões inferiores. Então, o perispírito grosseiro, o espírito vai despertar no local compatível com a sua evolução. E esse perispírito mais grosseiro sofre esta ação da lei da gravidade, de forma que o espírito fica imantado àquelas regiões onde se encontra. Ele não consegue sair dali, mesmo que quisesse fugir do planeta, entre aspas, ou quisesse ir às regiões melhores, a densidade do seu perispírito, sofrendo a ação da lei da gravidade, não o permitiria isto. Então, olha que assunto interessante, né? E aí Lavater ainda fala, o que se assemelha tende a se reunir, falando da lei das afinidades no mundo espiritual. Lá, né, na vida espiritual, os afins se agrupam,
A gente sabe que isso se dá por lei de afinidade, sintonia. Lá no mundo espiritual, vamos nos agrupar nas regiões, nas colônias espirituais, com almas que estão não idênticas, mais ou menos no mesmo padrão de evolução e de vibração que nós. O que não acontece enquanto nós estamos encarnados, né? A matéria sendo este grande abafador das potencialidades da alma, aqui na dimensão física é uma das experiências que a reencarnação nos propicia, portanto a reencarnação é necessária à nossa evolução, de conviver com almas em estados de evolução diferentes. Às vezes numa mesma família, há almas virtuosas, angelicais e almas primitivas, endurecidas. Temos que conviver com ambos os tipos de almas, mais evoluídas que nós, para aprender com o seu exemplo, almas mais atrasadas que nós, que vão exigir de nós resignação, paciência, tolerância, acolhimento, portanto desenvolvendo também em nós virtudes, progresso, e almas muitas vezes muito similares, não idênticas, mas similares a nós. Então, isto a Terra, a vida na Terra, enquanto reencarnados propicia, mas no mundo espiritual, ao desencarnar, acontece a lei das afinidades. Mas não ficamos, repito, presos a esses ambientes, né? O espírito progride, quanto maior, até ele vai falar, se não me falha a memória, aqui na sua segunda carta, né? Dessa liberdade moral do espírito despojado do seu corpo, né? Então vejamos, esta mobilidade vai depender muito da sua evolução. E nós até comentamos, né? Quanto mais elevado o espírito, mais desapegado, mais equilibrado ele chega no além, se adapta mais rapidamente e pode até ser necessário vir socorrer com qualidade os seus entes queridos que ficaram. Lavater vai falar da importância do desejo desinteressado do bem, vai falar das necessidades experimentadas pelo homem enquanto encarnado, continuam logo após a desencarnação, os condicionamentos. Olha que assunto profundo que Lavater vai tratar, né? Os hábitos que nós geramos de dormir, de comer, esses hábitos enraizados, os vícios, as compulsões, a gente mantém, se não cuida, não educa, não melhora, desencarna, desperta do lado de lá com estes hábitos, com esses condicionamentos. Daí o grande desafio que é esta adaptação para a vida espiritual. Inclusive André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, que tem perguntas e respostas, ele fala destes centros de reeducação no mundo espiritual. Quando almas intermediárias, relativamente equilibradas, vão para as colônias espirituais intermediárias, existem esses centros de readaptação para que elas possam ir se descondicionando de determinados hábitos que mantinham aqui na Terra, né? A questão do dormir, do comer, etc., né? Então ele vai falar de Deus, da conexão com o divino, através do amor, né? Vai falar do egoísmo, o quanto ele dificulta esse processo de melhoria, de pureza, de felicidade da alma, né? Então ele estimula nós para que procuremos conservar em nós o amor em toda a sua pureza. Então veja que ele trata em assuntos morais, em assuntos doutrinários propriamente ditos, né? Fala que fortifiquemo-nos todos os dias cada vez mais das manchas, né? Purifiquemo-nos, perdão, cada vez mais das manchas do egoísmo. Então ele está falando para Maria I, né? Para Maria, a esposa de Paulo I, o imperador da Rússia, dessas questões da vida. E se ela, e nós vamos ver aqui, aí a grandeza da Revista Espírita também, né? Esses acréscimos maravilhosos, porque Kardec, lendo a carta, lida na Sociedade de Paris, o espírito Paulo I veio dar comunicação. Primeiro ele fala da dificuldade do poder, uma prova desafiadora para o espírito por conta dos desgostos, né? Da pressão, da cobrança. Difícil viver na realeza, sabemos que é uma prova intensa mesmo, mas ele vai falar de Lavater, vai elogiar Lavater, esse grande espírito, esse irmão predestinado, nos iniciava na sublime doutrina. As suas cartas eram por nós esperadas com ansiedade febril. Nós líamos essas cartas queridas como uma alegria infantil. Então veja só o quanto eles aguardavam. Havia receptividade, sintonia com as ideias de Lavater.
Senão eles não iriam aceitar a carta, não iriam guardá-las com tanta felicidade, né? E aí ele revela aqui que a Imperatriz Maria era médium, via e ouvia os espíritos. Por eles, muitas vezes, ela tinha sabido de acontecimentos passados a grandes distâncias, né? Grandes distâncias. Olha só que interessante essa revelação agora do Espírito Paulo I. E já me antecipando, para deixar aqui uma curiosidade, eu acho que na revista de maio de 68, Kardec, acho que publicando a última carta de Lavater à Imperatriz, vai ter uma comunicação do próprio Lavater, desta alma nobre, né, conforme vimos, né, que foi, claro, antes dele ter voltado ao cenário terrestre, aproximadamente em 1880, como o grande apóstolo, né, um desses messias do Espiritismo, né, Eurípides Barçanufo, conforme vimos. E aí segue a revista, aqui existe um artigo chamado Flageolet, que é de um espírito mistificador, onde Kardec recebe uma carta e conta a história desse espírito que assim se identificava, que na casa do irmão do missivista fez traquinagens, né? Enquanto espírito brincalhão, e Kardec até menciona que não é o espírito necessariamente mau, mas daqueles frívolos, brincalhões, que fez sumir a tabaqueira do irmão, fazendo-a ir para as chamas, né? Ali eles procuravam, e ele fala depois, através de um médium que ali estava com o lápis, eu a lancei no fogo. E depois brinca também com o irmão dele, escondendo o boné, e depois ele vai dizer, está com Napoleão, e eles tinham ali uma estátua de Napoleão na sala, e eles foram ver, lá estava o boné. Então, um espírito brincalhão. Kardec fala que isso era importante, esse tipo de informação, para a gente entender essas diversidades de evolução dos espíritos no mundo espiritual. Então, há estes que não são maus, mas estão neste estado de espíritos brincalhões, que querem se divertir com os encarnados e às vezes encontram meios e situações para gerar esse divertimento. Aí Kardec até coloca, o caráter desse espírito não é o de uma criança traquina. Então, aí Kardec vai trazer também aqui um ensaio teórico sobre as curas instantâneas. É um artigo muito longo, muito interessante, para entendermos esta situação, porque em alguns casos de curas espirituais, Kardec fala que acontecia esta cura instantânea. De imediato, o enfermo se restabelecia plenamente, o que não é comum. Muitas curas acontecem gradativamente, necessitam de mais tempo para que o fluido haja sobre o indivíduo. Existe a lei de causa e efeito, né? Então, Kardec recebeu esta indagação e queria entender alguns porquê que ocorria. Então, depende muito da lei de causa e efeito, do poder dos fluidos, né? Kardec fala até da simpatia dos fluidos, a receptividade do enfermo, o seu merecimento, naturalmente o poder do fluido reparador envolvido. Onde nós vamos encontrar exemplos de curas instantâneas? Vamos ver o Evangelho, né? Mas é claro que ali nós não estamos falando de mediunidade, que ali são recursos anímicos da própria alma do Cristo, que movimentava recursos com uma amorosidade e com uma consciência do que fazia incomparáveis, né? Cristo para nós, esse Espírito puro, então ele produziu curas belíssimas. E como é que ele conseguia? Como é que alguns espíritos conseguem essas curas instantâneas? Aí Kardec traz aqui duas explicações. A enfermidade ela pode estar ocorrendo por células lesadas. A célula está lesada, comprometendo a saúde da pessoa, debilitando-a. Então este fluido reparador, ele age a partir da ação dos espíritos, aqui falando mais de mediunidade curadora, através do intermédio do médium, ou como já vimos, não se descarta a possibilidade de curas diretas, conforme Kardec já falou, citando até ações do Dr. Demer, já desencarnado, curando entorses, fraturas, mas o que faz?
age de tal forma, porque há um merecimento, portanto, dentro da lei de causa e efeito, e movimenta de tal forma recursos fluídicos potentes que produz a reparação imediata da célula, agindo muitas vezes sobre o perispírito e não se descarta, e é bem provável, agindo também sobre e diretamente o corpo físico, né? Restabelecendo, restituindo de imediato a saúde, reparando, retificando aquelas células, e o doente de imediato recupera a saúde. O segundo exemplo que Kardec dá, ou a segunda hipótese, é quando o estado do indivíduo não está bem, ele está enfermo, porque há maus fluidos impregnando-o, né? Impregna o perispírito, o desarmoniza, e isso repercute no corpo físico, na saúde do corpo. Kardec dá um exemplo, olha a didática de Kardec, de um relógio que está, o ponteiro ele para de funcionar porque ele está com acúmulo de pó empoeirado, né? E basta uma limpeza no relógio, como muitos faziam antes, hoje não há mais, é raro, né? Basta, porque usamos a hora hoje praticamente no celular, né? E hoje os relógios digitais e tudo mais, mas antigamente aqueles relógios de ponteiros, né? Bastava uma limpeza para que o relógio voltasse a funcionar normalmente. Então, muitas vezes, não é um fluido com característica de reparador, mas de expulsão. Fluidos com essa característica de dissipar, entre aspas, expulsar esses maus fluidos aglomerados no organismo, no perispírito da pessoa, fazendo com que a doença ou a desarmonia orgânica ali se instalasse. Então basta a ação desse fluido, dissipando, desintegrando esses maus fluidos, para que a saúde ou o equilíbrio orgânico se estabeleça de forma imediata. Então são os dois casos aqui que Kardec apresenta. O artigo tem outras questões muito importantes, fala inclusive do remédio homeopático e tudo mais, muito interessante, né? Notícias bibliográficas, Kardec fala, já falamos, citamos aqui várias vezes os pensamentos do Zuavo Jacob, que era um médium de cura, que Kardec tece algumas vezes elogios, falando do caráter, da moralidade dele, e aí é lançado um livro que contém aqui 217 cartas, né? São comunicações obtidas pelo Senhor Jacob, que além de médium de cura, médium escrevente, em diferentes grupos ou reuniões. São, diz Kardec, excelentes conselhos de moral, em estilo mais ou menos correto, encorajando a prática da caridade, da fraternidade, da doçura, do devotamento pela doutrina espírita, do desinteresse moral, exortações à reforma de si mesmo e tal. Né? Mas ele fala que são numerosas essas comunicações, apenas se lamentar às vezes a monotonia em razão da repetição de determinados assuntos. Mas Kardec aqui publica a obra, né? Divulga a obra. Divulga também a obra O Espiritismo ante a Razão e comenta, veja só a importância da obra Gênesis, que a primeira edição em janeiro, a gente viu quase esgotada, depois de fevereiro a segunda esgotada, sai a segunda edição e ele diz já quase esgotada. Neste momento já estamos tirando a terceira edição da obra Gênesis, né? E por fim, o último artigo, uma comunicação espiritual, instruções dos espíritos, chamado A Regeneração. Um espírito que não quis se identificar. E aqui é interessante, às vezes, a forma como nós devemos olhar a codificação espírita, né? E aqui o próprio Kardec, existe as suas obras principais, maiores, que são as 5 obras da codificação. E a Revista Espírita, ele próprio diz, é um complemento indispensável das minhas obras doutrinárias. Então, este olhar que a Revista Espírita nos permite, mais completo, né, mais desenvolvido de determinados assuntos. Eu vou dar, às vezes, um exemplo assim, citando como este olhar da codificação, onde a gente soma lições para entender melhor um assunto. Quando nós perguntamos quais são os tipos de mundos existentes, a gente lembra dos 5 que estão no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3. Primitivo, provas e expiações,
regeneração, felizes e celestes. Mas se a gente for no livro dos Espíritos, tem um sexto tipo, mundos transitórios, destinados à morada dos espíritos, que passarão por uma longa erraticidade. Não há vida material, mas apenas vida espiritual. Então temos um sexto tipo de mundo, né? Que são esses mundos transitórios. Então veja que interessante, né? Então a gente vai, às vezes, somando essas lições para um entendimento mais completo de determinados tópicos. Por que eu falei isso? Porque esta lição, a regeneração, ela também vem em complemento ao citado capítulo 3º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ali nós vamos buscar as características de mundos regeneradores. E ali nós vamos encontrar algumas características, né? Vai diminuir, cessar orgulho, inveja, ódio, ao desejo do bem. E ali vai o Espírito, se ele me fala a memória, acho que é Santo Agostinho, se não me fala a memória, ou São Luís, mas acho que é Santo Agostinho, vai estar tecendo essas características para a gente compreender o que é este mundo de regeneração do porvir, até para que nós espíritas, com esse conhecimento, já nos possamos nos permitir este engajamento moral para, desde já, viver estas características, essas qualidades de um mundo de regeneração, portanto, colaborando para a sua construção, a sua edificação, conforme vimos colaborando para a transição. Mas, além daquelas características que estão em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar nessa comunicação a regeneração um complemento e características adicionais para a gente entender o que será. Importante entender o que será o mundo de regeneração, porque é muito comum, às vezes, as pessoas confundirem com mundos felizes. Ah, não haverá dor nenhuma, não haverá sofrimento, será o mundo dos abraços, dos beijinhos, sem atrito, sem discórdia, uma religião só, etc. Não, isso é um mundo feliz. Na Revista Espírita já vimos descrições de mundos felizes e é assim, daí não tem dor, não tem sofrimento, não tem guerra, não tem fome, né? Esta unicidade de pensamento religioso, não de religião, mas de religião. Não há mais templos, não necessitamos mais de templos, né? Porque Deus já está devidamente despertado em nossa intimidade, já há uma conexão plena com o divino, não precisamos de templos, né? A única religião que existe é a prática do bem. Então, mundo feliz. Mas no mundo de regeneração ainda teremos desafios menores do que no mundo de prova e expiação, mas teremos. E aqui traz 3 características que eu recomendo a leitura. O texto, inclusive, cita uma passagem do Apocalipse, que foi escrito por João. Naquele tempo não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho, porque o que era antes terá passado. E a comunicação desenvolve isso. Então, no mundo de regeneração, já devidamente estabelecido e consolidado, já não haverá mais grito. Grito do quê? Grito de revolta. Porque ainda é muito comum na Terra este grito de desespero, grito de desalento, grito de revolta. A pessoa passa pelas dificuldades, pelas provas, pelas expiações, pelos desafios, e a pessoa se revolta diante de Deus, não entende, acha-se injustiçada, perseguida, abandonada. Então há o grito de revolta, há o grito de ódio, né? E no mundo da regeneração, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, teremos provas a suportar, sem as angústias das dolorosas expiações, mas provas, né? Que viveremos situações ainda desafiadoras para estimular em nós conquistas de virtudes, para nos autoavaliar, estimulando esse progresso, mas agora sem o grito da revolta, porque lá à frente entenderemos a natureza das provas, o porquê elas acontecem. Não haverá mais luto, falamos um pouco do luto agora há pouco, por quê? Porque com a plena consciência da imortalidade, a fé na vida futura e outras questões, sabemos que é uma separação provisória. Então já não faremos mais do luto uma depressão profunda, negando-nos a viver, né? Sentindo
desamparados pela divindade, então não haverá mais este luto penoso. Pode haver o luto saudável, que faz parte, é um processo psicológico, a saudade, a tristeza serena, olhar uma foto, se emocionar, sim, mas a certeza do reencontro. E não mais o trabalho, não olhar mais o trabalho como um castigo, porque para nós ainda trabalho é castigo. Né? A gente quer morrer para descansar, porque para nós trabalho é castigo. E ali vamos entender que trabalho, segundo o conceito do Livro dos Espíritos, toda ocupação útil, seja a profissional, seja outras formas de trabalho, o voluntário, né? O trabalho familiar, etc., nós entender que o trabalho é uma bênção que a divindade nos concede e que trabalho é oportunidade de aprendizado, de colaboração e de progresso. Então não olharemos mais o trabalho dessa forma punitiva, penosa, algo que a gente tem que se libertar, porque se dissemos Jesus trabalha e o Pai também trabalha, nós vamos querer o quê? Descanso eterno? Trabalho. Mas não é mais esse trabalho braçal, cansativo. Estamos nessa fase de automação do trabalho, etc. Mas nós vamos entender o valor do trabalho para a nossa iluminação espiritual. Né? Como disse, o espírita vai estudando essas características, então para nós, o próprio espírita já não deveria mais ter o grito da revolta, já não poderia mais sofrer desequilibradamente com o luto, e já não poderia mais entender o trabalho como sendo algo penoso, como sendo um castigo, algo indesejado. Né? Então nós estamos sendo convidados a já agir de acordo com este mundo regenerado do porvir. Né? Então vejamos quão rica, né, é a Revista Espírita, sempre rica, valiosa para o nosso entendimento doutrinário, né? E sempre fica para nós, ao terminar, esta profunda gratidão ao nobre codificador.